Eclesiastes, capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de tudo o seu trabalho, com que se a fadiga debaixo do sol. Amém. É o culto da palavra. E eu publiquei hoje que era culto de oração e de estudo. Mas, por outro lado, é um culto de estudo, porque a palavra do Senhor, nós vamos estudá-la, vamos lê-la, e o Espírito Santo de Deus vai nos tocar e nos mostrar algo. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 14. Quantos irmãos abrem a sua Bíblia? Quinta-feira, culto de estudo e de oração. Não hoje, né? Nós erramos aqui. Deixa eu desligar o computador que não adianta, né? Ele não quer trabalhar. Vamos descansar. Então hoje nós vamos sem ter fundo musical, né? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. O título é: o Evangelho é pregado e há um sucesso de evangelização. E também há uma perseguição ao apóstolo Paulo. Nesse capítulo que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar, vamos ler e vamos trazer para os dias de hoje o que acontece nos dias de hoje, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo fez? Estou abrindo aqui a Bíblia atualizada, que ela tem a linguagem mais fácil de interpretação. Atos, capítulo 14. Antes vamos falar com os Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho humildemente, Pai, mais uma vez pedir que Tu nos ajude a transmitir a Sua Santa Palavra. Use-nos, Pai, para transmitir o que Tu queres falar com o Seu povo. Que eu diminua e que Tu cresça. Pai amado, vamos falar sobre o apóstolo Paulo, sobre o milagre que aconteceu. E logo após, houve uma perseguição ao apóstolo Paulo, porque ele não trouxe esse milagre, esta glória para ele, e sim para Deus. E os homens que viu, queria que fosse para eles ou para outros deuses, mas eles não fez isso, Pai. Ele não envergou o Evangelho, muito pelo contrário, ele afirmou que o milagre veio do Pai Celestial. Então, use-nos, Pai, para transmitir a Sua Santa Palavra nesta noite. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Então vamos ler. A mesma coisa, versículo 1. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo ia para a sinagoga
e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Ou seja, a sinagoga, nos dias de hoje, nós podemos compreender que era uma congregação. O lado mais fácil para as pessoas entender, algumas pessoas que não praticam o Evangelho, pensam que igreja é isso, local. Igreja somos nós. Então, na sinagoga se reunia o judeu para ler os livros de Moisés, ou seja, os livros do Velho Testamento. E eles liam e tinha a explicação, como era o dia de hoje. Hoje é um pastor, é um evangelista, é um presbítero, ou é um irmão que traz a mensagem inspirada por Deus e explica. E naquela época era o profeta ou aquele que estava em cargo de ler, como Jesus fez várias vezes na sinagoga. E muitos, judeus e não judeus, acreditaram no que foi lido, o que foi explanado pelo apóstolo Paulo. Mas os judeus que não creram atiçaram os não judeus contra os cristãos. Então aquelas pessoas que não entenderam, ou entenderam, mas não queriam aceitar, fizeram aquela panelinha que a gente costuma falar, e começaram a murmurar contra o apóstolo Paulo sobre a explicação. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, isso é uma cidade, falando com a coragem e a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem dele e a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Então, o judeu via que Paulo fazia milagres e maravilhas, coisas que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode fazer essas coisas, ou quem Deus escolhe para fazer tal serviço. E os moradores da cidade, versículo 4, estava dividido entre alguns que apoiavam os judeus e outros que eram a voz do apóstolo. Então muitos ali estavam falando que não era uma coisa maravilhosa, era algo talvez de feitiçaria. Outros falavam que era a pessoa não estava doente, estava fingindo. E outros falavam várias coisas para trazer dúvida sobre o que estava ocorrendo dentro da sinagoga e naquela cidade. No versículo 5 então diz: então os não-judeus e os judeus, junto com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los à pedrada. Então, ele já estava maquinando em querer matar os apóstolos de Jesus. Naquela época, qualquer blasfêmia contra as leis mosaicas era digno, né? Quando a gente fala digno, assim, a pessoa pensa que é algo, né? Ou seja, era propício a morrer apedrada, ou a paulada, né? Talvez também isso também, mas ele vai se fazer na pedrada. Uma pessoa morrendo, tomando várias pedradas, é uma coisa dolorosa, porque você não morre de imediato, né? E há um grau de sofrimento. Versículo 6: quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para outro lugar, a Listra e Derbe, cidade do distrito da Licônia, e para as regiões vizinhas. Ou seja, quando Paulo pressentiu o que poderia acontecer com ele, temeroso pelas suas vidas, eles foram para outra cidade. E aqui fala bem claro que eles fugiram, né? Quem vai ficar esperando ser apedrejado ou crucificado? Somente. No versículo 7, e ali anunciaram o Evangelho. Foram para outra cidade vizinha e começaram a anunciar o Evangelho. Para nós compreender um pouco mais melhor essa passagem,
Paulo, vamos supor, estava aqui na cidade de Mongaguá, né? Ou não, vamos para a cidade de Praia Grande, né? Estava assim na sinagoga, pregando o Evangelho para os judeus e para quem não era judeu. E estava fazendo milagres e maravilhas, curando as pessoas. E os demais judeus começaram uma turma a acreditar. E outra turma queria desmoralizá-lo para trazer a morte a Paulo e a Barnabé. Paulo, pressentindo que eles queriam a sua morte junto com Barnabé, fugiram para a cidade vizinha. Ou seja, saíram de Praia Grande, que a gente está imaginando, e foram para Itanhaém, né? Passaram 2 cidades e foram para outra cidade. E lá eles continuaram a pregar o Evangelho. E olha o que aconteceu. Versículo 7. E ali anunciaram o Evangelho. Ou seja, pregaram o Evangelho. E na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Ou seja, já nasceu com uma deficiência nos pés, né? Nós calculamos e imaginamos as pessoas com o pé torto de um jeito que a gente vê algumas pessoas que têm as pernas tortas, têm o pé torto, mas conseguem andar, né? Com muleta, de um jeito ou de outro, mas conseguem andar. Esse não andava, só ficava sentado. E Paulo o curou. Vamos ver mais adiante. Nunca tinha andado. Versículo 9. Esse homem ouviu a palavra de Paulo. E Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Paulo sentiu que ele, o aleijado, sentiu fé na palavra de Paulo. Sentiu que ele poderia ser curado através das orações, através da imposição de mão do apóstolo Paulo. Então, Paulo olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levanta-te, fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Ou seja, a fé do homem foi tão forte que ele foi curado. E quando o povo que estava em volta de Paulo e de Barnabé viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua, na língua deles: os deuses tomaram a forma de homem e desceram até nós. Ou seja, o povo em si é um povo incrédulo, um povo pagão que adorava outros deuses. E eles começaram a gritar. Na imaginação dele não era grito, era voz, gritando mesmo. Mas na imaginação deles, era esses deuses que eles adoravam, que se transformou em homem para fazer este milagre. Então eles começaram a querer adorar Paulo, começaram a querer adorar Barnabé. E isso, abrindo-se um parente nesse versículo, acontece nos dias de hoje também. Quantos pregadores com grande unção da palavra de Deus, com grande poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, consagrados a Deus, né? Muita gente fala mal de alguns por aí, mas eu falo que essas pessoas têm o poder e têm a unção de Deus, porque eles operam maravilha no meio de nós. Quando eu falo no meio de nós, na nossa vista ou ao redor desse lugar que nós andamos, nesse mundo, né? Não vou citar nome. E eles curam essas pessoas e leva alguns, talvez a fama ou fica quieto. Eu costumo falar que quem fica quieto consente, né? Então, também não julgando. E essas pessoas curam. Vou te falar, aquele pastor é milagroso. Aquele pastor tem uma oração poderosa, né? Eu uma vez fui num culto, num lugar, não pode em Corinthians falar o nome,
diz que viu um pastor que tinha um grande poder de curar aleijados, coxo e por aí afora. E eu, na época, ainda tinha voltado para o Evangelho, ainda estava gatinhando de novo, porque a gente volta a ter uma nova vida como criança, engateando, tomando aquele leitinho, que é a palavra de Deus, se alimentando, se fortalecendo. E eu fui com a maior fé, não para ser curado, porque graças a Deus, Deus me deu uma saúde de ferro, né? Costuma falar. Mas algumas pessoas ao nosso redor, e nós convidamos, quando eu falo nós, foi eu, minha esposa, mas a minha família, vamos entrar em detalhe, e nada aconteceu, mas não foi porque que nada aconteceu, que esse homem fugiu várias vezes, quando eu puxei conversa com ele, né? E ficou para o último dia fazer esse tal milagre e não fez. Então, eu digo, essa glória, em outros lugares que ele deve ter feito, deve ter orado, deve ter curado, não sou para falar que não fez, porque eu não estava lá, mas a glória é tão grande porque houve, né? Mas essa glória ele arrastou para si, porque muitos foram ali ver ele, muitos não foram ver o Espírito Santo de Deus usar ele, que é totalmente diferente. Quando você vai a um certo pregador que tem uma unção e o Espírito Santo usa, e quando ele vai levar a palavra, ele explica: não é eu que curo, mas o Espírito Santo de Deus, toda a glória, toda a honra ao Pai. Então quem está sendo elevado é o Senhor e não o homem. E aconteceu foi com o Paulo e Barnabé curaram, e aquelas pessoas, olhando, começaram a imaginar, pensar que ele era deuses e tinha se materializado como homem para curar. E qual foi não achei a palavra agora certa, o que Paulo fez? O que Paulo aconteceu com Paulo? O que Paulo sentiu sobre isso? Vamos continuar lendo para compreender. Eles disseram em voz, no 11, quando viu o povo, começou a gritar na sua própria língua, que é a língua diferente, os deuses tomaram a forma de homem e desceram até nós. E, versículo 12, eles deram o nome Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo que falava, ou seja, é Paulo que pregava. Então começaram a chamar Paulo de Mercúrio. E o templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, porque nós, como acabamos de falar, aquele povo era pagão, tinha um templo de Júpiter, né? Tinha um sacerdote que adorava Júpiter. E o que aconteceu? O profeta desse templo, que adorava os deuses de Júpiter, né, ficava à entrada da cidade. E o sacerdote disse: Deus, com letra minúscula, trouxe bois e coroa de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queria matar os animais numa cerimônia religiosa e ofereceu em sacrifício a Paulo e a Barnabé. Ou seja, eles queriam fazer a honra, o prazer e dar glória a Paulo, matando aqueles bichos, né? Vamos trazer para os dias atuais, matando os bichos, fazendo aquela churrascada, comemorando com o povo, e Paulo sentado na tribuna, colocando a mão e falando. Mas Paulo aceitou isso? Vamos continuar lendo. Versículo 14. E quando os dois apóstolos souberam, ou seja, Paulo e Barnabé, souberam disso, rasgaram a sua roupa e correram para o meio da multidão e gritaram. Como eu falei em outras mensagens, naquela época era costume, quando você se chateasse, ou quando você tinha uma grande decepção, ou uma grande perca, um filho morreu, uma exposição assim, você, para demonstrar, as pessoas rasgavam a sua roupa, porque aquela roupa antigamente era algo quase que
a pele da gente, ou seja, não era uma roupa apertada, mas vamos supor, uma túnica. A pessoa só tinha uma ou duas roupas. Quando uma estava lavando, a outra estava usando. Quando a pessoa rasga a roupa, é sinal que ele está se humilhando. E muitos nós vimos outros profetas que se rasgaram as roupas e deitaram em cinza. Moisés foi um desses, Arão foi um desses que fizeram, quando o bezerro de ouro fizeram. Quem conhece a Escritura sabe o que eu estou falando. E Paulo fizeram o mesmo, porque era uma prática judaica, de se mostrar humilde e se humilhando pelo que estava sendo feito. Ou seja, ele estava falando bem dizer com Deus, e falando: Deus, não quero nada disso, essa glória é sua. Ele rasgou-se a roupa e se prostrou a Deus. E foi por meio da multidão que começaram a gritar: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho para que as coisas não servem para nada. Converta-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. No passado, Deus deixou que todo o povo andasse nos seus próprios caminhos. Por isso que existe, quando Deus houve o pecado de Adão e Eva, Deus deixou o povo à vontade. Vamos falar assim: a Deus dará, cada um vai viver sua vida, fazer o que quiser. Mas o povo de Israel, ele escolheu. E esse povo tinha que andar na doutrina do Senhor. Os demais faziam vários atos que nós chamamos de pecaminosos. Adorava a Deus, fazia estatueta, fazia qualquer coisa, queimava, matava a criança, matava a mulher, jogava sangue. Essas barbaridades que nós vemos e sabemos e chamamos de feitiçaria. E Paulo falou para eles: nós somos homens que nem vocês. Não é essa adoração a nós, mas ao Deus que deu o poder. O Evangelho, ou seja, ele começou a falar, quando ele fala Evangelho, ele começou a falar de Jesus Cristo, que morreu na cruz, pelo seu sacrifício, pela rendição dos nossos pecados. E eles eram totalmente oposto. Mas Deus sempre mostra que Ele, e por meio das coisas boas, se faz. Estou lendo agora aqui, é o versículo 17. Que Ele faz? Quem manda a chuva do céu e a colheita no tempo certo. É Ele que dá também o alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Então nós sabemos que naquela época, ou nos dias de hoje, mas não tão frequente, as festas das colheitas, né? Hoje em dia, me fugiu o nome, se dá aquelas festas nas grandes cidades, né? Lá em São Paulo tem a festa do morango, que eu esqueci agora a cidade que tem lá. Acho que é Jundiaí, não, é outra coisa. Então, é a festa do morango, né? Porque é a época de temporada de morango. E por aí afora, nesse mundo todo, nesse Brasilzão, tem as festas que é de alegria a Deus pela fartura. Versículo 18. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo o matasse os animais em sacrifício a ele. Mas o povo queria matar os bichos em sacrifício para eles. Mesmo assim, eles conseguiram contornar essa situação e demonstrar que eles não eram merecedores. Quando os cristãos se ajuntam em volta deles, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus.
Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia e Pisídia. Eles animavam os cristãos e davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinava que era preciso passar por muito sofrimento para poder entrar no reino de Deus. Todos nós sabemos que ser cristão é algo não assim fabuloso. Muita gente fala: você é cristão, você só tem bênção. Você é cristão, ninguém fala mal de você, muito pelo contrário, fala mais ainda aí, né? Você é um servo que serve a Deus, Deus está com você. Glória a Deus por isso. Mas Deus também está com todos que o buscam. As dificuldades vêm também para o cristão, mas vem na dose certa. Porque nós acreditamos, como está no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então as dificuldades estão entregues nas mãos do Senhor. E Paulo estava ensinando aquelas pessoas que já tinham aceitado Cristo e se tornaram cristãos. Graças a essas pessoas, o Evangelho chegou até o Brasil aqui, né? Pelo mundo afora, foi começando-se a propagar. Mas naquela época havia uma perseguição. E logo que Paulo estava ensinando, explicando a palavra do Senhor, em cada igreja, versículo 23, os apóstolos escolhiam presbítero e orava e jejuava e entregava os presbíteros à proteção do Senhor, em que este havia criado. Ou seja, ele estava ungindo os demais irmãos. Versículo 24. Então Paulo e Barnabé atravessaram o distrito de Pisídia e chegaram até a província de Pafília e anunciaram as palavras em Perge, e depois foram para o porto de Atalia. Daí foram até de navio para Antioquia, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus, para o trabalho que agora estava terminando. Ou seja, o trabalho de Paulo estava terminando. Por quê? Logo mais adiante nós vamos saber, para quem pegar a escritura a ler, começar a ler, Paulo vai ser preso. Mas vai ser um preso, ele vai ficar preso numa cidade, sem poder sair. Mas ele é um preso. Ele não poderá sair da cidade. Depois ele vai para uma ilha, depois ele vai para um outro lugar. Inclusive, nas outras passagens, os irmãos poderão ler e estudar a palavra de Deus, vai ver que uma cobra, né, o navio naufraga, né? E Paulo fala que nunca aqui naquele navio que ia naufragar, mas ele era preso. E assim mesmo levaram ele. E o navio naufraga com as grandes ondas. E eles na ilha fazem a fogueira para se aquecer, que as lenhas do navio partiu, do navio era de madeira. Naquele calor, uma víbora mordeu Paulo na mão. E todo mundo falou: este preso tinha um crime grave. Olha o que eles pensaram de Paulo, porque não escapará da morte. Era uma cobra totalmente mortal com a sua mordida. E o que aconteceu? Nada. Paulo não morreu, né? Então a gente vemos que Paulo morreu depois, muito depois de outra coisa, né? Ele foi arrancado o seu pescoço, degolado. Muitos cristãos morreram com morte desse tipo. Então o que eu quero dizer com isso é que o ministério dele estava chegando. Trazendo para os dias atuais, nós vemos que muitos buscam a glória do Senhor, sabendo que a glória do Senhor só pertence a Ele, digno de louvor de toda a glória. Ele usa quem Ele quer, Ele escolhe quem Ele quer para levar a sua palavra. E o Espírito Santo que entra nessas pessoas para trazer a palavra, para convencer as outras demais pessoas a aceitarem o Evangelho de Cristo, né? Não aceitar Cristo, aceitar o Evangelho.
Cristo é que vai nos aceitar. Porque quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a glorificar, Deus manda o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. Aí você começa a saborear as coisas celestiais aqui na terra. Talvez você fique perguntando, mas que coisas celestiais é essa que o pastor falou e quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos dá? Deus nos dá alegria, Deus nos dá tantas coisas que eu não consigo falar e discernir. Mas Deus nos dá saúde, Deus nos dá um emprego bom, Deus nos dá uma família, Deus dá tudo de bom para nós. E as dificuldades às vezes batem na nossa porta e nós conseguimos superá-la através da oração. Esses dias eu orei mais e mais, né? Porque foi o dia da chuva e a gente ora muito mais ainda. Com medo de perder os nossos cacarecos, né? Vamos falar assim, as coisas que nós temos, né? Tudo lutado, tudo no saco. A gente luta para comprar e ninguém quer perder uma coisa que você lutou e comprou. Jogar fora, né? E Deus nos abençoou. Mas Deus também nos mostra como Ele é misericordioso e fiel. Mas para isso, o que temos que fazer? Glorificá-lo, buscá-lo cada vez mais na nossa vida. Como eu falei no domingo, né? Domingo eu falei que nós não devemos murmurar, não devemos falar mal daqueles irmãos que foram das nossas igrejas, que saíram para outras igrejas. Isso é uma pura verdade, porque o Evangelho mostrou bem claramente que devemos ser tolerantes. E devemos ser tolerantes por quê? Porque ele não saiu do Evangelho, ele saiu de uma igreja, ou seja, de uma religião. Ou seja, a nossa aqui é a Assembleia, tem outros que têm vários títulos, vários nomes, mas todas elas têm um final e o mesmo propósito: glorificar a Deus. Então, se ele saiu daqui e foi para outra igreja glorificar o Senhor, que Deus o ajude e que ele possa permanecer firme na fé. O que nos entristece é quando um irmão sai da igreja, né? Quando eu falo igreja, da congregação, e vai para o mundo, se desviciando de Deus, se desviciando do caminho do Senhor. Aí é triste, e nós temos que orar e não criticar, muito pelo contrário, ajudar cada um. E nós não podemos murmurar e nem falar mal, e muito menos apedrejar, né? E essa foi a mensagem do domingo, foi uma mensagem tão boa, tão inspirada, né? Que eu saí daqui com a minha família e fomos fazer um lanche, né? Não vou entrar no mérito, quem tem a nossa página viu, alguém falou que foi com um dia do dízimo, né? Não estou criticando, não foi. Eu falei, quem falou isso não conhece o qual a igreja nós estamos dirigindo, que é a igreja do Senhor. Nós não cobramos dízimo nem oferta. Eu estou falando isso que eu tenho que muitas pessoas estão ansiosas porque acompanham o nosso ministério, não de agora, de mais de 5 anos, e sabem como é que é o nosso ministério, né? Então, quer dizer, nós não usamos o dinheiro da igreja para fins particulares nossos. Graças a Deus, como eu falei, Deus é misericordioso e bondoso. Eu tenho a minha aposentadoria, né? Jovem, mas eu tenho. Mas eu comecei a trabalhar cedo, irmão. Então, fui privilegiado? Não fui privilegiado nessa vida. Muito pelo contrário. Quem conhece a minha história sabe que eu perdi meu pai com 7, minha mãe com 8, minha avó legítima com 9, e fui criado por uma família evangélica. E ainda mais, uma família severa, que era os meus irmãos, que eu chamo de irmãos, porque somos criados juntos, era tudo militar. Exército, Aeronáutica e Marinha. As 3 forças tinha em casa, né? E você não andasse na linha, você sabe o que acontece. E
tinha horário para tudo. O que eu quero falar com isso? Foi uma vida sofrida. Talvez hoje as pessoas falam que é uma vida sofrida, quando o filho tem um horário para chegar em casa, para almoçar, para sentar na mesa. Se passar do horário, você não come. Vai comer agora na próxima horário, ou seja, na hora da janta. Perdeu o café da tarde? Não vai. Por que perdeu? Estava andando na rua. Isso é rígido? Não. É castigo? Não. É educação. É uma doutrina que a Bíblia ensina a nós confiar e botar os filhos na linha. A Bíblia fala que nós devemos educar os filhos com vara de marmelo e por aí afora. Por isso que eu falo, a Bíblia é um manual. Se nós seguirmos o manual, seremos felizes. Mesmo assim, a gente sempre tem algum filho, né, que não vai pelo caminho do Senhor. Ele cresce nos dias atuais, você não pode dar um tapa ali no puxão de orelha, se ficar a marca, você poderá responder um processo, né? E o governo abraça esse lado, mas ele não abraça o seu filho quando ele está jogado na sarjeta. Ele não abraça o seu filho quando ele é um drogado jogado por aí. E o governo não dá uma casa para recuperar ele. O governo não dá um emprego para ele, se ele não tiver educação, estudo. Então, quem tem que dar isso é os pais, é a família. Quando eu falo os pais, é a família, os avós. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu fui criado assim. Então, eu não tive nenhum privilégio em ser funcionário público. Talvez muitos falem, você é funcionário público. Não, não tem nada a ver. Porque estudamos para fazer e concorrer com milhares de pessoas. E graças a Deus passamos. O que eu quero dizer com isso? Que nós não precisamos usar o dinheiro da igreja, porque Deus nos abençoou. E nós entendemos que estamos na graça. E na lei da graça não se pode cobrar o dízimo. Também não sou contra as outras igrejas ou religiões que cobram. Cada um vai dar conta ao Deus, né? Porque aqui você dá com amor, o que você achar por bem, o que não, também não quiser. E por isso nossa igreja está sobrevivendo. Não só as nossas, como algumas igrejas estão mudando o seu jeito de pensar doutrinário dentro das Escrituras. E algumas pessoas criticam ao ver o pastor talvez trocar um carro, falar, o pastor não está pegando dinheiro dos ouvidos. Mas não vai saber a fundo. Talvez o pastor tenha heranças, né? Porque a igreja hoje em dia, se alguém pensa que a igreja dá dinheiro, está totalmente enganado. A igreja verdadeira não dá dinheiro, mas ela dá uma coisa muito melhor do que dinheiro. Ela dá a reconciliação do homem com Deus. Ela leva aqueles irmãos a pensar, a buscar a Deus. Leva aqueles irmãos a ser dependente de Deus, não dependente de qualquer outra coisa, ou seja, dependente que seja abençoado para comprar uma casa ou um carro, né? Muito pelo contrário, você depende de Deus para fortalecer a sua fé. E Deus fortalece a sua fé, como sempre nós falamos, eu bato na tecla, talvez a gente fale assim, o pastor repete muito, quando o Senhor é o seu pastor, nada de falta. Se Deus vê que você precisa de um carro, Ele vai te dar. Se Ele vê que você precisa de uma casa, você mora de aluguel, não precisa ficar clamando. Ele vai te dar um jeito de você comprar esta casa. Você vai conseguir trabalhar, vai conseguir juntar e vai comprar a casa dos seus sonhos. Porque isso tudo, como o meu filho leu aqui no começo, é vaidade. Por que vaidade? Porque quando morremos vai ficar tudo isso aqui. Nós não vamos levar nada, nem a roupa que nós temos. Talvez você tenha uma roupa que guarda. Eu gosto muito de guardar as roupas que eu ganho nova. Eu não gosto de usar muito logo. Eu gosto de guardar um tempo, uma festa, né? E o que acontece? Às vezes a gente brinca até em casa, para ficar para outro, não sei o que. O que eu quero dizer com isso? Quando nós morrermos, aquela roupa bonita que você guardou, que sempre gosta de usar, se ninguém colocar em você, você vai pelado para a sepultura. Isso nós dependemos das pessoas. Então, o que eu quero dizer, para que ter vaidade? Porque é uma vaidade isso. E o que interessa para nós é termos o Espírito Santo e crescer cada vez mais na graça do Senhor. Crescer no conceito com Deus. Quando eu falo na graça, é você olhar e Deus te olhar
sempre aqui embaixo. Como Jó, Deus sempre falava de Jó. Olhaste e viste meu servo, bom e fiel, Jó. Então nós se semelhamos e buscamos ser que nem Jó, servo fiel, obediente a Deus. Então fica aí uma explicação de algo que alguém comentou. Eu sei que minha página é pública, as pessoas viram, e eu tive que retrucar para mostrar que talvez a pessoa fala sem entender e sem falar, né? E quando a pessoa tentou falar mal de mim, deve ter falado de vários pastores, porque os outros pastores também comem, né? Sabe? Quando vem um cantor na sua igreja, vem um pregador, o pastor não leva aquele pregador para almoçar fora ou comer, mas ele vai tirar do bolso do pastor. Se ele tira da igreja ou não, é ele Deus, mas o pastor tirou do bolso dele. Não quer dizer que ele está tirando da igreja. Então a gente tem que pensar nisso. Quando você der a sua oferta, quando você dá seu dízimo, não pensa onde será gastado, porque se você fizer isso, você não está honrando o tal dízimo que você dá, ou a tal oferta que você deu, porque você está dando, olhando, preocupado com o que vai gastar. Então é melhor você ficar com o seu dinheiro, né? Porque se você deu por amor à obra, aquele que está à frente da obra, se ele não fizer, Deus vai castigar ele. Eu tenho certeza que a pessoa que está à frente, ele tem medo da mão de Deus, porque temos a mão do Senhor. Então fica aí a nossa mensagem de reflexão, porque a glória não é minha, não será sua. Tudo que nós fizemos aqui na terra, no presente momento, enquanto somos vivos, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é para a honra do Pai Celestial. Porque eu não preciso falar para a honra e glória de Deus. Eu posso falar assim, ou para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala, quem pedir ao Pai, pede ao Filho. E quem pede ao Filho, pede ao Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Então é por isso que nós glorificamos. E que Deus possa nos abençoar, tirar essas mentalidades das pessoas, que pastor pega dinheiro, que pastor faz aquilo, faz outro. Eu não conheço, se faz, é Ele Deus. Então a gente não deve julgar. Nós, como cristãos, devemos querer sim que a obra do Senhor cresça, que o Evangelho cresça, que o Evangelho cresça e que muitas almas se restabeleça a sua vida, a sua comunhão com Deus. Isso é o dever do cristão, de pregar as boas novas, de ter amor ao próximo, de levantar o próximo que está caído para juntos da glória de Deus, para que possamos ser uma família lá no céu. Porque tudo aqui na terra, como diz o meu filho, é vaidade. Eclesiastes, qual foi o capítulo? Capítulo 1, tá bom? Que Deus nos abençoe e guarde. Quinta-feira estamos aqui. Desculpe um pedaço de desabafo, porque eu sei que algumas pessoas ficam curiosas, né? Então a gente já falamos aí. E quem quiser conhecer o ministério, as portas estão abertas, porque a casa não é minha, a casa é do Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé para terminar esse culto, que eu sei que Deus tocou nos corações de várias pessoas. Que quando um pastor ou um pregador se orou por você, se ele fez o tal milagre, se ele fez a tal bênção, se ele fez a tal revelação, que às vezes a pessoa chega a dar uma revelação para você, e realmente Deus manda e acontece para acertar a sua vida, porque a glória não é daquela pessoa que deu a revelação, a glória não é daquela pessoa que botou a mão sobre você e orou, mas a glória é do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e os guarde. Fazemos como assim? Que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa estar na minha vida, possa estar na sua vida. E todos que acreditam, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, pode levantar a espada, pode levantar qualquer coisa. Nada vai te derrotar, porque Deus está do seu lado. E o exército do Senhor é o exército imbatível. Ninguém consegue destruir. Está ao lado de cada um que o busca diariamente. E no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se você precisa de algo, se você necessita, ore, busque mais a Deus, que Deus vai te dar. Tenho certeza, como Deus me deu, como Deus me dá todos os dias o fôlego de vida, Ele vai te dar também o que você pedir ao Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde.